Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O programa Mais Médicos terá quase 6.000 vagas abertas. Focos são regiões com problemas no atendimento. No Rio de Janeiro, polícia prende mulheres suspeitas pelo assassinato de turista chileno. 12 milhões de atrasados. Prazo para entregar declaração do imposto de renda está chegando ao fim. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje 2 mulheres suspeitas de participação na morte de um turista chileno. O crime aconteceu na semana passada. Tuane Silva da Costa e Davina Christian de Moraes Melo foram presas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Segundo a polícia, elas são garotas de programa e suspeitas de dopar os chilenos Ronald Tejeda e Andrés Ruiz e dado o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. As duas negam o crime. E ela afirmou que ninguém trocou de copo, ninguém trocou de garrafa, ninguém tocou em bebida de ninguém, tá? Que esses fatos aí não condiz com a verdade, não. Elas disseram à polícia que conheceram os chilenos na Lapa, região boêmia no centro do Rio. Contaram ainda que beberam com os turistas e entraram em um táxi, mas depois seguiram para casa na Baixada Fluminense. A delegada responsável pelo caso acredita que os rapazes já estavam sob o efeito da droga quando entraram no veículo. A prisão temporária é exatamente para a gente poder desenhar e definir a investigação, né, e surgirem outras provas. Então, num primeiro momento, essa versão não está coerente, mas a gente precisa aprofundar. Vamos atrás, efetivamente, ficar aqui cobrando o conhecimento desse taxista. Afinal de contas, ela narra que um dos chilenos ainda manteve contato com esse taxista, ou seja, ele estava perfeitamente acordado dentro do carro. Foram conversando sobre futebol e tudo mais. O caso aconteceu no último dia 14. As vítimas tiveram os pertences roubados e caíram em uma ribanceira em Santa Teresa, na região central do Rio, e foram resgatadas por bombeiros. Ronald sofreu traumatismo craniano e morreu 3 dias depois. Já o amigo dele, Andrés Ruiz, teve os pulmões perfurados e continua internado. As investigações apontam que as lesões foram causadas pelo impacto da queda. A polícia acredita que outras pessoas podem estar envolvidas no crime. Agora que surgiu efetivamente essa participação desse taxista, e a gente acredita que tem a participação de mais pessoas, realmente porque ficaria um pouco difícil 2 mulheres derrubarem eles do mirante, tá? Não é impossível, mas fica mais difícil. Kennedy Alencar comenta a participação de Lula no G7. O presidente Lula ficou decepcionado com a reunião do G7 em Hiroshima, no Japão. Para Lula, o foco da reunião deveria ter sido a reforma da ONU, a Organização das Nações Unidas, e os compromissos dos países ricos com o combate à mudança climática. No entanto, a guerra da Ucrânia, com a presença supostamente surpresa do presidente Volodymyr Zelensky, virou o tema principal da reunião dos 7 países mais industrializados do mundo e de seus convidados, entre eles o Brasil. Zelensky pediu um encontro com Lula, mas quis ditar hora e dia, sem levar em conta compromissos prévios já assumidos pelo brasileiro. A diplomacia brasileira ofereceu horários, mas Zelensky não apareceu. Fato concreto, Lula não tinha interesse no encontro com o ucraniano neste momento, mas seria impossível ignorar o pedido. Os dois não se encontraram, Zelensky foi deselegante, Lula ficou chateado e a reunião do G7 virou palco para o presidente ucraniano fazer lobby por mais armas e para uma série de ataques à China e à Rússia. Na visão de Lula, atacar a China é um erro e não ajuda nos esforços pela paz. Atacar a Rússia tem efeito zero para convencer Vladimir Putin a mudar de ideia. Pelo contrário. Em resumo, Lula avalia que a guerra da Ucrânia tende a ter uma escalada perigosa para o planeta. O governo federal abriu quase 6.000 vagas para o programa Mais Médicos. As inscrições começam na próxima sexta e vão até o fim do mês. Quase metade das vagas para regiões com falta de atendimento. O Hospital Geral de Fortaleza recebe pacientes de todo o estado. O motivo é a falta de profissionais em outras áreas. A região do Cariri é uma das que tem maior carência de médicos. E a gente não tem médico especialista lá, né? Neuro, oftalmologista, a gente não tem. É uma viagem que é longa, é cansativa,
A gente sai da cidade lá muitas vezes 8 horas da noite, vem chegar aqui 5 horas da manhã. No Distrito Federal não é diferente. Os hospitais recebem pacientes até de outros estados. Isso compromete o atendimento. A dona Deuselice é hipertensa e voltou para casa sem ver o médico. E se eu der um AVC e morrer, e aí? Para suprir a falta de profissionais, o governo abriu quase 6.000 vagas que devem ser preenchidas até o fim de junho em 1.994 municípios. Na região sudeste, serão quase 1.800 novos postos. Depois vem o norte, nordeste, sul e centro-oeste. A região da Amazônia Legal, composta por 9 estados, terá 1.000 vagas inéditas. A prioridade é para médicos brasileiros formados no Brasil. Mas as vagas remanescentes poderão ser preenchidas por brasileiros ou estrangeiros que cursaram medicina no exterior. 45% dos convocados vão para regiões de vulnerabilidade social. Eles vão receber um incentivo de até R$ 120 mil se ficarem pelo menos 4 anos nessas áreas. E médicos formados pelo FIES recebem um incentivo ainda maior, de até R$ 465 mil, a depender da dívida com o fundo, da cidade e do tempo de atuação. O salário será de pouco mais de R$ 12 mil, mais auxílios, moradia e alimentação. O tempo de contrato aumentou de 3 para 4 anos, podendo ser renovado por mais 4. Como mais de 40% dos participantes do programa desistiam em busca de qualificação, dessa vez os profissionais vão poder fazer especialização em medicina da família e comunidade e mestrado em saúde da família. Até dezembro, o governo quer que o Mais Médicos tenha 28 mil profissionais. No Amapá, 2 bebês de 8 e 2 meses morreram com suspeita de síndrome respiratória aguda grave. O estado vive um surto da doença que já deixou 6 vítimas. A taxa de ocupação de leitos está em 100%. São quase 190 pacientes internados. O estado recomenda que as pessoas evitem aglomerações, usem máscara caso estejam com sintomas, se vacinem e imunizem também as crianças. Para evitar a falta de oxigênio nos hospitais, a Marinha enviou 2 tanques com 12 mil toneladas do insumo. O navio com a carga deve chegar ao estado amanhã. A medida vai permitir a abertura de 30 novos leitos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou as novas regras para a utilização de armas no país e falou sobre a tramitação da PL das fake news. As falas aconteceram em um evento com líderes empresariais em São Paulo. Ao comentar sobre a tramitação do PL das fake news na Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça reconheceu que há divergências entre os parlamentares, porém, evitou tratar sobre a articulação para aprovação do texto. Acreditamos na construção de consensos. Essa é a orientação do presidente Lula e é isso que nós temos buscado. Consenso sobre dissensos, convergência por sobre divergências, unindo o Brasil tanto quanto possível para impulsioná-lo na direção que nós desejamos. O ministro Flávio Dino falou ainda sobre violência nas escolas e que entregará ao presidente Lula até a próxima quarta-feira uma minuta que altera o decreto do Estatuto do Desarmamento. Quanto à limitação da quantidade de armas que cada cidadão pode adquirir, nós estamos reduzindo estas quantidades, estamos regulando de modo mais claro o que é um caçador, o que é um atirador desportivo, o que é um colecionador, visando impedir o caminho de fraudes. Estamos regulando também os chamados clubes de tiro, para que não haja essa proliferação inusitada e irresponsável, sem critérios, dispondo sobre a fiscalização e garantindo, portanto, que nós tenhamos o controle responsável das armas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu agora à noite com o relator do projeto do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado. Maria Ferreira, direto de Brasília, tem as notícias. Marília, essa é a semana D para o governo, né? Decisiva, porque deve ser votado o relatório do arcabouço fiscal. E olha, só dando spoiler pela apuração que eu fiz, tanto com lideranças do governo como com interlocutores de Arthur Lira, presidente da Câmara, e do Ministério da Fazenda, a tentativa é mexer o mínimo possível no texto que já foi aprovado na urgência, né? No texto do relator Cláudio Cajado. Você tem essa informação também? Como é que ficou essa reunião, Maria?
Exatamente, Amanda. O objetivo é mexer o mínimo possível, segundo o que diz Cláudio Cajado e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. O relator Cláudio Cajado recebeu mais de 40 pedidos de inclusão de emenda e, por isso, ele precisou vir aqui no Ministério da Fazenda conversar com o ministro para saber o que dava e o que não dava para aceitar. Além do governo, ele também quer conversar com os parlamentares. Por isso, amanhã tem uma reunião com o Colégio de Líderes para discutir também esse assunto. Lembrando que Cajado fez um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que nenhuma emenda fosse incluída no texto. Só que com tantas assim, ele precisou vir aqui falar com o governo e também precisa falar de novo com o Colégio de Líderes para saber o que dá para fazer, já que eles querem votar esse texto ainda essa semana. Cláudio Cajado adiantou para a gente que algumas dessas emendas já foram retiradas e que ele está tentando articular com outros líderes partidários para que mais emendas sejam retiradas. Bom, após o encontro aqui no Ministério da Fazenda, o relator disse que tanto ele quanto o governo não viram problema em incluir algumas emendas, desde que essas emendas não descaracterizem o texto. Vamos ouvir o que ele disse. Conversamos a respeito de tornar mais claro o texto em relação àqueles pontos que têm dúvida. Então, questões redacionais. Obviamente, mantendo o espírito do projeto, que é trazer um equilíbrio das contas públicas, uma trajetória da dívida em relação ao PIB e fazer com que os gastos sejam mantidos dentro daquela banda que nós apresentamos e mantivemos como conceito no marco fiscal, no regime fiscal sustentável. Nessa reunião com os líderes partidários, Cajado também deve discutir sobre o informativo que foi divulgado a pedido dele pelas consultorias legislativa e orçamentária da Câmara dos Deputados. Nesse informativo, os consultores estão explicando, entre outras coisas, os motivos pelos quais o relator Cláudio Cajado decidiu manter dentro do limite de gastos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e também o piso da enfermagem. Nesse documento, os consultores estão dizendo que essas despesas do Fundeb e do piso da enfermagem têm impacto no resultado fiscal e também geram endividamento. E, por isso, elas devem ficar dentro desse limite de gastos. O Fundeb e o piso dos enfermeiros, a gente lembra, estava no texto inicial que foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Com essa inclusão dentro dos limites, a base governista não gostou e está tentando pressionar Cajado para que seja retirado. Entre hoje e amanhã, Cajado deve apresentar um novo texto com essas mudanças mínimas, como ele disse, e, como ele bem disse também, quem deve decidir se o texto vai ser votado amanhã ou na quarta-feira é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu volto com vocês. Obrigado, Maria. Os presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do Senado, Rodrigo Pacheco, participaram de um seminário hoje em São Paulo sobre os 2 anos de autonomia do Banco Central. Campos Neto respondeu a críticas do governo sobre a alta da taxa de juros. Roberto Campos Neto reforçou que a meta de inflação é definida pelo governo e que o Brasil tem conseguido descolar da tendência de alta mundial. A gente até saiu do padrão do gráfico, porque a inflação brasileira está rodando bem abaixo da inflação mundial. Não que a inflação brasileira esteja bem dentro da meta, mas sim a inflação mundial é que subiu muito. Ainda de acordo com Campos Neto, atribuir a ele a alta dos juros, principalmente por parte do Poder Executivo, demonstra uma falta de conhecimento sobre os processos do Banco Central. Para ele, além do debate sobre o tema, são necessárias reformas estruturais no Brasil. Temos uma dinâmica complexa e que para sair dessa dinâmica a gente tem que ser capaz de crescer mais, tirando menos inflação. A gente precisa trabalhar para ter um crescimento estrutural mais alto. Durante o evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a necessidade da redução da taxa básica de juros, que está em 13,75% ao ano, mas defendeu a autonomia do Banco Central. Na minha concepção, eu continuo a acreditar que nós temos melhores condições de lá na frente termos uma nação mais evoluída, com mais progresso dentro dessas linhas gerais de autonomia
de agências, de autonomia do Banco Central, com instituições mais vocacionadas para instituições de Estado do que para instituições de governo. O mercado financeiro está mais otimista com a economia brasileira. A expectativa para a inflação caiu e para o crescimento do país, o PIB, subiu. Segundo o boletim Focus, emitido pelo Banco Central, o PIB brasileiro deve fechar 2023 com alta de 1,20%. Há uma semana, a previsão era de 1,02%. Já a projeção da inflação para o ano caiu de 6,03% para 5,80%. A meta é de 3,25%. O dólar também deve terminar o ano abaixo do valor divulgado na última publicação. A previsão é que a moeda americana seja comercializada a R$ 5,15, 5 centavos a menos do previsto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre os números e o otimismo do governo em fechar o ano com crescimento de 1,9%, acima do esperado pelo mercado. Focus é uma pesquisa, mas tem muita gente fazendo conta. E aqui a nossa equipe é uma equipe de técnicos de carreira. Não tem questão política. Eles fazem com base em projeção técnica, né? Tem um sistema de projeção que eles seguem não de agora, de muito tempo. E eu acho que nós estamos mais próximos dos números mais otimistas da economia, entendeu? Mas, enfim, a economia sempre, às vezes, surpreende para bem e às vezes não. Mas eu penso que nós vamos ter uma convergência de números ao longo do ano. Apesar da melhora nas projeções, não foi dessa vez que o mercado reduziu a previsão para a taxa de juros, a Selic. Segundo o boletim, ela deve fechar o ano em 12,5%. Atualmente, a taxa é de 13,75%. O índice previsto ainda é considerado alto, mas deve ajudar na recuperação do comércio, emprego e crédito. Na semana passada, o IBGE divulgou que, em março, o varejo avançou 0,8% no Brasil, contrariando as previsões de baixa de 0,2%. O setor acumula alta de 1,2% nos últimos 12 meses. Para esta economista, o panorama é de melhora para os próximos meses. A expectativa é que o retorno dessas contratações se mantenha e isso daí melhore. Para os próximos meses, provavelmente teremos uma melhora também por causa da alteração dos combustíveis e do gás de cozinha. Então, esse resultado específico ainda nem contempla essa redução. E depois, mais para frente, também há uma expectativa com a menor taxa Selic, que você consiga retomar um pouco o setor de crédito. Cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo vai até 31 de maio. Neste escritório de contabilidade em Belo Horizonte, o ritmo de trabalho aumentou nos últimos dias. Os funcionários concluíram cerca de 100 declarações. Mas alguns clientes ainda não entregaram toda a documentação necessária. Sempre tem aqueles clientes que deixam para a última hora, né? Que ele não quer expor a situação dele. Tá? Então, ele sempre deixa para a última hora. De acordo com a Receita Federal, cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração. A data limite é 31 de maio. A multa para quem perder o prazo pode chegar a 20% do imposto devido. A declaração do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em 2022. Quem comprou ou vendeu bens e realizou operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil também precisa fazer a prestação de contas. Para facilitar, o recurso da declaração pré-preenchida foi ampliado nesse ano. A gente tinha uma meta de 25% de todas as declarações, tanto nacional como também no estado de Minas, que os contribuintes utilizassem essa funcionalidade da declaração pré-preenchida. Nós já estamos com 22% da maioria das declarações, né? Então já é assim um avanço em relação a esse tipo de declaração. Mas o contribuinte precisa ficar atento. Informações incorretas podem levar a declaração para a malha fina. Situação em que a pessoa fica com pendências com a Receita até fazer a correção. Às vezes, por algum erro de digitação, ali CNPJ, número de conta para restituição, coisas desse tipo, pode também fazer com que ele tenha algum tipo de retenção. Quem já entregou a declaração e tem direito à restituição pode receber o valor já no dia 31 de maio, data do pagamento do primeiro lote. A consulta será liberada na próxima quarta-feira. Idosos, quem optou pela declaração pré-preenchida e por receber via Pix, terão prioridade. Já quem ainda não acertou as contas com o Leão, é bom se apressar. Não deixe para a última hora, né? Geralmente o sistema fica sobrecarregado,
constantemente dá um bug no sistema e ele para. E o prazo terminou às 11h59, você não consegue transmitir mais. E a segunda etapa da Copa HB20 terminou com festa em família no Autódromo de Tarumã, em Viamão, no Rio Grande do Sul. Correndo pela primeira vez em Tarumã, Chris Bornemann não teve sustos após largar na frente e dominar a prova na classe Pro. Vitória sem retoques. Lucas, irmão de Bornemann, também subiu ao lugar mais alto do pódio na classe Elite. Ele foi beneficiado com uma punição do piloto Thiago Rizzo em 5 segundos, após incidente com Vinícius Bortoloso. E na classe Super, Enzo Falquete fez uma ótima largada e logo pulou para 3º lugar. Ele ainda conseguiu ultrapassar 2 competidores em uma curva só. Aí foi administrar para vencer. A classe HB20 volta a acelerar nos próximos dias 8 e 9 de julho no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Autódromo de Cascavel, no Paraná, foi palco da 3ª etapa da temporada da Fórmula Truck. Ao final das 19 voltas, a festa foi de 2 pilotos do sul do país. O público compareceu em peso e o domingo de Fórmula Truck foi marcado pelo tradicional churrasco. As famílias que foram ao autódromo acabaram presenteadas com uma corrida movimentada. Vamos ter bandeira verde em todo o circuito. Está valendo a 3ª etapa. Acidentes e problemas mecânicos ditaram o ritmo da 3ª prova do ano. Na categoria GT Truck, o pole position Pedro Mufato terminou em 6º, depois de uma punição por queima do radar. Melhor para o catarinense Rogério Agostini, que, largando em 3º, se aproveitou de 2 bandeiras vermelhas e de problemas nos caminhões dos adversários para vencer. Niltinho Jacobsen e Léo Barramacher completaram o pódio. Já na categoria F-Truck, o paranaense Duda Conte venceu mais uma vez. Largando em 3º, Duda completou as 19 voltas em pouco mais de 32 minutos. Ele foi acompanhado por Rafael Fleck e Márcio Rampon. É a 2ª vitória do piloto em 3 corridas. Olha, um torcedor do Santa Cruz foi morto durante uma briga entre organizadas na tarde deste domingo em Olinda, no Grande Recife. Segundo a polícia, Lucas Gabriel Rosendo, de 21 anos, morreu horas antes do jogo entre Santa Cruz e Campinense, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O jovem foi brutalmente espancado por torcedores uniformizados do esporte quando estava dentro de um ônibus a caminho do estádio do Arruda. Lucas ainda foi encaminhado para um pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, ninguém foi preso. A obra de uma rodovia levou à descoberta de um fóssil inédito de 80 milhões de anos. É uma ninhada com 2 ovos inteiros e outros 3 fragmentados de um possível dinossauro ou crocodilo. O fóssil encontrado a 2 metros de profundidade é parecido com um ovo de ave, só que mais alongado. O achado, raro e bem conservado, foi feito pelo paleontólogo Paulo Macedo durante intervenções na BR-365 no Triângulo Mineiro. A região é um reconhecido sítio arqueológico. O material foi entregue para a Universidade Estadual de Minas para ser pesquisado. E para encerrar o Rede TV News de hoje, a gente exibe esta imagem aí, ó, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, em solidariedade à violência racial sofrida por Vinícius Júnior na Espanha. O Monumento do Rio de Janeiro apagou as luzes por 1 hora. A ação foi realizada pelo Santuário Arquidiocesano em conjunto com a CBF e o Grupo Observatório da Discriminação Racial no Futebol. A Rede TV e todo o Departamento de Jornalismo e Esportes se solidarizam com o atacante. Que o brilho dos passes, dos dribles e principalmente do sorriso de Vinícius Júnior não se apague com a ignorância dos racistas. Bom, o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, uma ótima noite para você. Muito obrigada, uma boa noite. Nos vemos amanhã, terça-feira. Tchau, tchau.